O chamado de Cthulhu, H.P. Lovecraft. Capítulo 3. Se algum dia o céu quiser conceder-me uma bênção, que esta seja remover de minha memória o resultado de uma casual olhada num pedaço de papel que recobria uma prateleira. Não era nada que naturalmente chamaria a minha atenção na rotina diária, já que se tratava de um velho exemplar de um jornal australiano, o Sydney Bulletin, de 18 de abril de 1925. Ele havia escapado até do serviço especializado em coleta de notícias que, à época da impressão, buscava avidamente material para a pesquisa de meu tio. Já havia deixado de lado em grande parte minhas investigações sobre o que o professor Angel chamava de culto a Cthulhu, e estava visitando um douto amigo em Paterson, Nova Jersey, curador de um museu local e um renomado mineralogista. Certo dia, ao examinar as amostras sobressalentes amontoadas em prateleiras em uma sala no fundo do museu, minha atenção foi atraída por uma estranha imagem estampada em um dos jornais que estavam estendidos embaixo das pedras. Era o Sydney Bulletin que eu já havia mencionado, pois meu amigo tinha conexões em todos os países estrangeiros imagináveis, e a foto era um corte em preto e branco de uma temível imagem de pedra quase igual àquela que Legrasse encontrara no pântano. Removi com impaciência o precioso material que cobria a folha de papel e examinei detalhadamente a notícia, que para minha decepção constatei ser bem sucinta. O que ela sugeria, no entanto, era de extrema relevância para minha titubeante busca, e eu rasguei a parte que a continha para imediatas providências. Dizia: mistério em embarcação encontrada no mar à deriva Vigilant chega rebocando o iate neozelandês armado e abandonado. Encontrados um sobrevivente e um morto a bordo. História de batalha desesperada e mortes no mar. Marinheiro resgatado omite detalhes sobre a estranha experiência. Encontrado ídolo estranho em sua posse. Investigações prosseguem. O navio cargueiro Vigilant, da Morrison Co., proveniente de Valparaíso, chegou nesta manhã ao cais do porto de Arlen, trazendo a reboque o inutilizado, mas bem armado iate a vapor Alert, de Dunedin, Nova Zelândia, que foi avistado no dia 12 de abril em 34°21 de latitude S 152° 17 de longitude O, com um sobrevivente e um homem morto a bordo. O Vigilant deixou Valparaíso no dia 25 de março, e no dia 2 de abril teve a rota consideravelmente desviada em direção ao sul devido a excepcionais tormentas e fortíssimas ondas. No dia 12 de abril a embarcação à deriva foi avistada, e embora parecesse abandonada, ainda carregava a bordo um sobrevivente em condição um tanto delirante e um homem morto evidentemente há pelo menos uma semana. O sobrevivente agarrava um horrível ídolo de pedra de origem desconhecida, medindo cerca de 30 centímetros, cuja natureza todas as autoridades da Universidade de Sydney, da Royal Society e do Museu na College Street confessaram, constrangidas, desconhecer, e que o homem disse tê-lo encontrado na cabine do iate, num pequeno estojo entalhado de feitio comum. Após recobrar os sentidos, esse homem contou uma história excessivamente estranha de pirataria e carnificina. Ele é Gustav Johansen, um norueguês de certa cultura, o segundo imediato da escuna de 2 mastros Emma, de Auckland, que zarpara para Callao no dia 20 de fevereiro, guarnecida com 11 homens. A Emma, disse ele, demorou-se em sua rota e desviou-se muito ao sul devido à grande tormenta do dia 1º de março, e no dia 22 de março, estando em 4951 de latitude S 128º 34 de longitude O, encontrou o Alert, ocupado por uma estranha e mal encarada tripulação de canacas e outros mestiços. O capitão Collins não obedeceu à ordem terminante de voltar, ao que a estranha tripulação começou a disparar sem aviso e de forma brutal contra a escuna, com a peculiarmente pesada bateria de canhões de bronze que munia o iate. Os homens da Emma não fugiram do combate, disse o sobrevivente, e apesar de a embarcação começar a afundar devido aos tiros que a atingiram abaixo da linha d'água, eles conseguiram abordar o inimigo e travar uma luta corporal com a selvagem tripulação no convés do iate. Embora estivessem em número ligeiramente superior, sentiram-se forçados a matar todos eles, já que os homens lutavam de forma desmesuradamente feroz e desesperada, ainda que demonstrassem pouca habilidade.
3 dos homens do Emma, incluindo o capitão Collins e o primeiro imediato Green, foram mortos. Os 8 homens restantes, sob o comando do segundo imediato Johansen, prosseguiram viagem no iate capturado, rumando em sua direção original para verificar se havia de fato algum motivo para a ordem de retornar que tinham recebido. No dia seguinte, ao que parece, eles desembarcaram em uma pequena ilha desconhecida naquela parte do oceano, e 6 dos homens morreram em terra, embora Johansen seja estranhamente reticente sobre o assunto e cite apenas a queda deles de um penhasco. Mais tarde, aparentemente, ele e um companheiro retornaram ao iate e tentaram retomar a viagem, mas foram atingidos pela tormenta do dia 2 de abril. Do período compreendido entre aquele dia e a data do resgate, 12 de abril, o homem se lembra de muito pouco e nem mesmo da morte de seu companheiro William Briden. A morte de Briden não revela causa aparente e ocorreu provavelmente devido ao desespero e às precárias condições a que estavam expostos. Mensagens telegráficas de Dunedin reportam que o Alert era muito conhecido como embarcação mercante e gozava de má reputação na zona portuária. O iate pertencia a um curioso grupo de mestiços, cujas frequentes reuniões e incursões noturnas nas florestas provocavam certa curiosidade, e havia zarpado de forma precipitada, logo após a tempestade e os tremores de 1º de março. Nosso correspondente de Auckland atribui à escuna Emma e sua tripulação uma excelente reputação, e Johansen é descrito como um homem sensato e honrado. A partir de amanhã, o almirantado instaurará um inquérito para investigar o caso, e mais esforços serão feitos para induzir Johansen a revelar as informações que aparentemente está retendo. Isso era tudo, sem contar a foto da medonha imagem, mas foi o suficiente para desencadear um turbilhão de ideias em minha mente. Ali estavam dados preciosos sobre o culto a Cthulhu e evidências de que seus estranhos interesses infiltravam-se tanto na terra quanto no mar. Que motivo teria levado a tripulação mestiça a ordenar o retorno da Emma enquanto eles navegavam carregando seu odioso ídolo? Qual seria a desconhecida ilha na qual 6 pessoas da tripulação da Emma morreram, e sobre a qual o imediato Johansen mantinha tanta reserva? O que a investigação do vice-almirante revelara e o que se sabia sobre o macabro culto em Dunedin? E o mais incrível de tudo, que profundo e sobrenatural vínculo era esse entre as datas, que dava um inegável sentido maligno aos vários acontecimentos tão cuidadosamente anotados por meu tio. No dia 1º de março, nosso dia 28 de fevereiro segundo a linha internacional de mudança de data, sobrevieram o terremoto e a tempestade. De Dunedin, o Alert e sua perversa tripulação zarparam impetuosamente, como se imperiosamente convocados, e do outro lado do mundo, poetas e artistas começaram a sonhar com uma estranha e úmida cidade ciclópica enquanto um jovem escultor moldava durante o sono a forma do temível Cthulhu. No dia 23 de março a tripulação da escuna Emma desembarcara numa ilha desconhecida e lá deixará 6 mortos. Nessa mesma data, os sonhos de homens sensitivos alcançaram uma assombrosa nitidez e tornaram-se sombrios com a perseguição de um gigante monstro maligno. Um arquiteto enlouqueceu e um escultor subitamente rendera-se ao delírio. E o que dizer da tempestade do dia 2 de abril, data em que todos os sonhos sobre a cidade úmida cessaram? E Will Cox ressurgiu ileso da estranha febre que o mantinha aprisionado? Além de tudo isso, o que dizer das referências do velho Castro ancião submersos vindos de distantes estrelas e preparando um novo reinado, a seu culto fervoroso e a seu poder sobre os sonhos? Estaria eu prestes a descobrir horrores cósmicos que o homem não tem poder de suportar? Se fosse assim, deveriam ser horrores da própria mente, pois o dia 2 de abril, de alguma forma, puseram fim a toda ameaça monstruosa que assolava as almas da humanidade. Naquela noite, após um dia de mensagens telegráficas apressadas e preparativos, despedi-me de meu anfitrião e tomei um trem para São Francisco. Em menos de um mês eu estava em Dunedin, onde, entretanto, descobri que pouco se sabia a respeito dos estranhos membros do culto que frequentavam as velhas tavernas portuárias. A ralé do cais não merece nenhuma menção especial, embora aqui e ali se falasse sobre uma viagem por terra que os mestiços haviam feito, durante a qual sons abafados de tambores e chamas avermelhadas puderam ser notados nas montanhas distantes. Em Auckland, eu soube que o antes loiro Johansen voltará de Sydney com os cabelos totalmente brancos após interrogatório superficial e inconclusivo,
e que depois vendera seu chalé na West Street partirá com a mulher para sua velha casa em Oslo. Sobre essa agitada experiência, ele não contou nada aos amigos além do que já havia revelado aos oficiais do almirantado, e tudo o que fizeram por mim foi dar-me seu endereço em Oslo. Em seguida, viajei a Sydney, onde tive conversas infrutíferas com marinheiros e membros do tribunal do almirantado. Vi o Alert, agora vendido em uso comercial no Circular Quay, na enseada de Sydney, e nenhuma nova informação foi agregada. A imagem agachada, com sua cabeça de molusco, corpo de dragão, asas escamosas e pedestal com hieróglifos estava preservada no Museu de Hyde Park, e eu a estudei minuciosamente, considerando-a um trabalho maligno artisticamente requintado e com o mesmo mistério, assombrosa antiguidade e estranheza alienígena do material, tal como eu observara no exemplar de menor tamanho de Legrasse. Os geólogos, dissera-me o curador, tinham achado um monstruoso enigma, pois eles juravam nunca terem visto pedra como aquela em algum outro lugar do mundo. Então estremeci ao lembrar o que Castro havia dito a Legrasse sobre os primordiais grandes anciãos. Eles mesmos, na verdade, tinham se transportado das estrelas e trazido consigo suas imagens. Estremecido com uma revolução mental nunca antes experimentada, resolvi visitar o imediato Johansen em Oslo. Chegando a Londres, reembarquei imediatamente rumo à capital da Noruega, e num dia de outono, eu aportei em um dos bem cuidados cais à sombra do Egeberg. O endereço de Johansen, como descobri, ficava na cidade velha do rei Harald Hardrada, região que manteve vivo o nome de Oslo durante os séculos em que a cidade principal adotava o nome Cristiania. Fiz o curto trajeto de táxi, com o coração acelerado, bati à porta daquele belo edifício com fachada de gesso. Uma mulher vestida de preto e de aspecto tristonho atendeu-me, e fui invadido pela decepção quando ela, num inglês hesitante, disse-me que Gustaf Johansen se fora. Não havia sobrevivido muito após o regresso, disse a esposa, pois os afazeres do mar em 1925 haviam arruinado sua saúde. Ele não me dissera nada além do que já havia tornado público, mas deixará um longo manuscrito, sobre assuntos técnicos, disse ela, escrito em inglês, evidentemente para salvaguardá-la caso pusesse inadvertidamente os olhos no documento. Durante uma caminhada por uma estreita rua perto das docas de Gotemburgo, fora derrubado por um fardo de papéis saído da janela de um sótão. 2 marujos indianos ajudaram-no imediatamente a levantar-se, mas antes mesmo de a ambulância chegar, ele estava morto. Os médicos não encontraram uma causa específica para a morte, mas atribuíram-na problemas cardíacos e saúde debilitada. Nessa hora senti minhas entranhas serem corroídas pelo tenebroso pavor que jamais me deixará até que eu descanse, acidentalmente ou de outra forma. Após convencer a viúva que minha conexão com os assuntos técnicos de seu marido fornecia suficientes credenciais para acessar o manuscrito, parti com o documento, e no barco de volta para Londres, comecei a lê-lo. Era algo simples e cheio de divagações, um esforço para fazer um diário post-factum, que tentava reconstituir dia a dia a última terrível viagem. Não posso tentar transcrever seu conteúdo na íntegra com todas as redundâncias e pontos obscuros, mas vou ater-me à parte principal para mostrar por que o barulho da água batendo contra o casco do navio tornou-se tão insuportável para mim a ponto de fazer-me tapar os ouvidos com algodão. Johansen, graças a Deus, não sabia de tudo, mesmo tendo visto a cidade e a coisa, mas eu jamais voltarei a dormir calmamente enquanto pensar nos horrores que incessantemente nos espreitam por trás da vida no tempo e no espaço, e nas blasfêmias profanas das estrelas ancestrais que sonham no fundo do mar, conhecidas e reverenciadas por um culto de pesadelo que anseia por soltá-las no mundo tão logo outro terremoto reerga novamente sua cidade de pedra, revelando-a ao sol e ao ar. A viagem de Johansen começara exatamente como ele havia contado ao vice-almirantado. A escuna Emma, com lastros, arpara de Auckland no dia 20 de fevereiro e sentiu toda a força da tempestade proveniente do terremoto, que deve ter elevado do fundo do oceano os horrores que invadiram os sonhos dos homens. Após recuperar o controle, a embarcação avançava normalmente quando foi abordada pelo Alert no dia 22 de março, e nesse ponto pude sentir a tristeza do imediato ao descrever o bombardeio e o naufrágio. Dos satanistas do Alert ele fala com repulsa.
Havia uma característica tão peculiarmente abominável neles que fazia parecer que a destruição era um dever, e Johansen demonstra sincera surpresa frente à acusação de crueldade dirigida contra seu grupo durante os procedimentos judiciais do inquérito. Em seguida, levados adiante pela curiosidade, e sob o comando de Johansen no iate capturado, os homens avistaram um grande pilar de pedra despontando do mar, e em 47º de latitude S 126º 43 de longitude O, chegaram a um litoral que misturava barro, limo e pedras ciclópicas cobertas de musgo que não poderiam significar outra coisa a não ser a substância palpável do supremo terror da terra, a cidade cadáver dos pesadelos de Erli, que foi construída incontáveis anos antes da história. Pelas formas repugnantes que penetraram através da escuridão das estrelas. Ali jazem o grande Cthulhu e suas hordas, escondidos em túmulos verdes cobertos de limo, enviando para os sonhos dos sensitivos, finalmente, após ciclos incalculáveis, os pensamentos que espalham o medo nos sonhos dos sensíveis e o chamado imperioso para que os fiéis partam numa peregrinação de libertação e restauração. Johansen nada suspeitava a esse respeito, mas Deus sabe que ele acabou vendo bastante. Suponho que o topo de apenas uma montanha, a horrenda cidadela coroada pelo monólito, onde o grande Cthulhu estava enterrado, tenha se elevado para fora da água. Quando penso nas dimensões de tudo que pode estar se preparando lá embaixo, quase tenho vontade de suicidar-me antes. Johansen e seus homens ficaram aterrorizados com a grandiosidade cósmica da Babilônia gotejante dos antigos demônios e devem ter deduzido, mesmo sem outros elementos, que não se tratava de algo deste ou de algum outro planeta normal. O medo diante dos gigantescos blocos de pedra esverdeados, do monólito entalhado de assombrosa altura e a impressionante semelhança das estátuas e baixos relevos colossais com a estranha imagem encontrada no estojo no alerte está evidente em cada passagem descrita pelo assustado imediato. Sem saber o que era futurismo, Johansen aproximou-se muito disso quando falou sobre a cidade, pois em vez de descrever estruturas ou construções separadamente, ateve-se apenas a impressões gerais de ângulos e superfícies. Superfícies grandes demais para pertencerem a algo próprio ou característico deste mundo e impiamente carregadas de hieróglifos e imagens horríveis. Menciono a alusão dele a ângulos porque sugere algo que Wilcox dissera sobre seus atemorizantes sonhos. Ele dissera que a geometria do local onde o sonho se dava era normal, não euclidiana, sinistramente repleta de esferas e dimensões que vão além das nossas. Agora o marinheiro letrado sente a mesma coisa enquanto encara essa terrível realidade. Johansen e seus homens desembarcaram em um banco de areia lamacento naquela monstruosa acrópole e escalaram com dificuldade os escorregadios blocos titânicos cheios de musgos, que jamais serviriam de escada para um mortal. O próprio sol parecia distorcido quando visto através do miasma polarizador que jorrava da perversão encharcada de mar, e um misto de ameaça e suspense espreitava de esguelha esses enganosos ângulos de pedra talhada, que num primeiro olhar se mostravam concavos, no momento seguinte, convexos. Algo semelhante ao medo já tinha tomado conta dos exploradores antes mesmo que avistassem qualquer coisa além de pedras, lodo e algas. Cada um deles teria fugido se não tivesse receado a zombaria dos outros, e foi com pouco ânimo que eles, em vão, comprovadamente, saíram em busca de souvenirs para levar consigo. Foi Rodrigues, o português, que escalou o pé do monólito e gritou o que havia encontrado. Os demais o seguiram e olharam com curiosidade a imensa porta esculpida com o agora familiar baixo relevo da lula-dragão. Era como uma enorme porta de celeiro, disse Johansen, e todos sentiram que era uma porta por causa do lintel, da soleira e dos batentes que a guarneciam, ainda que não pudessem determinar se ela estava na horizontal, como um alçapão, ou inclinada como a porta externa de um porão. Como teria dito Wilcox, a geometria do lugar era toda errada. Se uma pessoa não consegue garantir que o mar e a terra estão na horizontal, a posição relativa de todo o resto lhe parecerá fantasticamente variável. Briden forçou diversos pontos da pedra sem resultado. Em seguida, Donovan apalpou delicadamente as bordas, pressionando cada ponto separadamente enquanto prosseguia.
Ele escalou interminavelmente a grotesca moldura de pedra, se é que se pode dizer escalar quando uma superfície está na horizontal, enquanto os homens se perguntavam como poderia existir uma porta tão grande no universo. Depois, lenta e delicadamente, o topo do gigantesco painel deslocou-se em direção ao seu interior e eles viram que estava estável. Donovan deslizou ou de algum modo impulsionou-se para baixo ou ao longo do batente se reuniu novamente com os companheiros, e todos juntos assistiram ao estranho recuo do monstruoso portal esculpido. Nessa fantasia de distorção prismática, o portal moveu-se de modo anômalo em sentido diagonal, parecendo contrariar todas as regras de matéria e perspectiva. A abertura era negra, carregada de uma escuridão quase palpável. Essa tenebrosidade de fato era uma qualidade positiva, pois ela escurecia partes das paredes internas que deveriam ser visíveis e liberava um tipo de fumaça que estava aprisionada há longas eras e ocultava o sol à medida que se retirava em direção ao céu convexo como asas que batem. O odor exalado pelas profundezas das recém-abertas portas era insuportável, e depois de algum tempo Hawkins, que tinha uma audição prodigiosa, pensou ter ouvido um som vil e lamurioso vindo de baixo. Todos prestaram atenção e estavam ouvindo quando a coisa surgiu gosmenta, espremendo sua imensidão gelatinosa e verde pela abertura negra, e alcançou o contaminado ar exterior da nefasta cidade da loucura. A pobre caligrafia de Johansen perdeu o vigor quando ele escreveu isso. Dos 6 homens que nunca retornaram ao navio, ele acredita que 2 tenham morrido de puro medo naquele instante maldito. A coisa não pode ser descrita, não há uma linguagem para tais abismos de tormento e loucura imemorial, tais contradições sobrenaturais de toda a matéria, força e ordem cósmica. Uma montanha caminhava ou arrastava-se. Meu Deus! Será surpresa para alguém que em algum lugar do mundo um arquiteto tenha enlouquecido e que o pobre Wilcox tenha delirado com febre naquele momento telepático? A coisa dos ídolos, a criatura pegajosa e verde que veio das estrelas despertara para reclamar o que lhe pertencia. As estrelas estavam novamente alinhadas e aquilo que um culto tão antigo não fora capaz de levar a cabo por seus próprios meios foi feito por acidente por um bando de marinheiros inocentes. Após vigintilhões de anos, o grande Tuliu estava novamente livre e ávido por prazer. 3 homens foram varridos pelas frouxas garras antes mesmo que se virassem. Que descansem na paz de Deus, se é que há paz neste universo. Eles eram Donovan, Guerreiro e Armstrong. Parker escorregou enquanto os outros 3 corriam desesperadamente pelos intermináveis cenários de pedras recobertas de limo verde em direção ao barco, e Johansen jura que foi engolido por um ângulo de pedra talhada que não deveria estar lá, um ângulo que era agudo, mas se comportava como obtuso. Assim, apenas Briden e Johansen alcançaram o bote e remaram desesperadamente para o alerte enquanto a gigantesca monstruosidade movia-se pesadamente sobre as pedras escorregadias e debatia-se hesitante à beira da água. O vapor não estava completamente esgotado, apesar de nenhum homem ter ficado na embarcação, então, bastaram alguns instantes de intensos esforços entre o leme e os motores para pôr o alerte em movimento. Devagar, em meio aos distorcidos horrores daquela indescritível cena, ele começou a agitar aquelas águas mortais, enquanto sobre as pedras talhadas daquela praia sepulcral que não era desse mundo, a coisa titânica das estrelas babava e berrava como Polifemo ao amaldiçoar o barco de Odisseu. Então, mais ousado que o lendário Ciclope, o grande Cthulhu escorregou lúbrico para a água e começou a perseguição, produzindo várias ondas com suas braçadas de potência cósmica. Briden olhou para trás e enlouqueceu, gargalhando estridentemente em intervalos até que a morte veio buscá-lo na cabine, enquanto Johansen perambulava delirante pelo convés. Mas Johansen ainda não tinha desistido. Sabendo que a coisa poderia facilmente alcançar o alerte enquanto a pressão do vapor não atingisse o máximo, desesperado, tentou uma manobra arriscada, regulou o motor em velocidade máxima e correu pelo convés como um raio para reverter a roda do leme. Formou-se um turbilhão de espuma na água fétida, e enquanto a pressão subia mais e mais, o bravo norueguês conduzia seu barco em rota de colisão com a aberração gelatinosa que o perseguia e se erguia acima da espuma imunda como a polpa de um galeão demoníaco. A terrível cabeça de polvo com os tentáculos retorcidos quase chegou ao gurupés do robusto iate, mas Johansen prosseguiu implacavelmente.
Houve um estrondo como de um balão estourando, o escorrer de uma substância nojenta como se um peixe-lua fosse eviscerado, um odor nauseabundo como de 1000 covas abertas e um som que o cronista não se atreveu a registrar. Por um instante o iate foi envolvido por uma nuvem acre verde cegante, e depois apenas uma maligna agitação à popa, onde, Deus do céu! A espalhada plasticidade daquela inominável criatura celeste estava nebulosamente recombinando-se em sua forma original, enquanto se distanciava cada vez mais do Alert, que ganhará ímpeto com o aumento do vapor. Isso foi tudo. Depois disso, Johansen limitou-se a refletir sobre o ídolo na cabine e prover alimentação para si e para o maníaco gargalhante a seu lado. Ele não tentou navegar após a imprudente experiência naquela rota, pois a reação lhe havia arrancado algo da alma. Veio então a tempestade do dia 2 de abril, e a quantidade de nuvens turvou sua consciência. Então, há uma sensação de vertigem espectral através de golfos líquidos de infinitude, de trajetos atordoantes através de oscilantes universos na cauda de um cometa, e de mergulhos histéricos das profundezas até a Lua e da Lua de volta às profundezas. Tudo isso animado por um coro gargalhante daqueles disformes e hilários deuses ancestrais e os esverdeados diabos zombeteiros de Tártaro com asas de morcego. Desse sonho veio o resgate, o Vigilan, o tribunal do vice-almirante, as ruas de Dunedin e a longa viagem de volta para a velha casa junto ao Egeberger. Ele não podia contar isso, eles o considerariam um louco. Escolheu escrever o que sabia antes de morrer, mas sua esposa não deveria desconfiar. A morte em si seria uma bênção se ao menos apagasse as lembranças. Esse foi o documento que li, e agora eu o depositei na caixa de latão ao lado do baixo relevo e dos papéis do professor Angel. Juntarei meu relato a eles, prova da minha sanidade que correlaciona informações que espero que jamais sejam relacionadas novamente. Vi tudo que o universo contém de horror, e mesmo os céus de primavera e as flores de verão podem ser um veneno para mim. Mas não creio que minha vida será longa. Assim como meu tio se foi, como o pobre Johansen se foi, eu também devo ir. Eu sei demais, e o culto ainda vive. Tulio também vive, suponho, naquele precipício de pedra que o abrigava desde que o sol era jovem. Sua amaldiçoada cidade está novamente submersa, pois o Vigila navegou aquelas águas novamente depois da tormenta de abril, mas seus sacerdotes na terra ainda gritam, pulam e matam ao redor de monólitos coroados de imagens em lugares isolados. Ele deve ter ficado preso em seu abismo negro durante o naufrágio, do contrário o mundo estaria gritando de pavor e frenesi. Quem sabe o final? O que emergiu pode afundar e o que afundou pode emergir. A repugnância aguarda e sonha nas profundezas, e a decadência se espalha sobre as titubeantes cidades dos homens. O tempo virá, mas não devo nem posso pensar. Rezo para que, caso eu não sobreviva a este manuscrito, meus executores prefiram a cautela à ousadia e garantam que ninguém mais os veja. Fim. Obrigado por assistir. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos.